Fala, gente, tudo bem? Eu me chamo Cauê e hoje eu vim trazer uma dica aqui do TextMaker, que para quem não conhece é um processador de texto. Ele é uma versão alternativa ao Word da Microsoft, porém sendo gratuito e dentro do pacote FreeOffice da SoftMaker e atende bem razoavelmente, né, aos requisitos básicos de um editor de documento. Então, vocês podem ver aqui que eu tô com um documento pronto já, né? Hoje eu vou estar ensinando como inserir um papel timbrado dentro desse documento. Peguei um documento modelo aqui, uma petição inicial, só de exemplo. Por quê? O que eu já adianto aqui? Quando você for inserir o papel timbrado, deixe ele como última etapa do seu processo do documento. Quando você estiver editando o documento, a última etapa vai ser inserir o papel timbrado. Por quê? Se você inserir antes de terminar a formatação, às vezes quando você precisa alterar um texto e aí você vai selecionar o texto, você acaba selecionando a imagem. E aí sem querer você arrasta, tira ela do lugar, porque a imagem ela continua clicável mesmo após você inserir ela. Então não é interessante que você trabalhe dessa forma, não é uma forma inteligente. Deixa como última etapa para só mexer a imagem e terminar algumas edições de documento, como a margem e os espaçamentos, né, dependendo do parágrafo de como é que você está usando. Tudo isso a gente vai falar aqui. Então, começando. Primeiro, a gente vai ter que inserir a imagem aqui no documento. Então, a gente vem aqui no menu superior, inserir, clica na opção da imagem, deixa ativo a opção inserir como moldura, e aí vamos clicar aqui em do arquivo. Clicando do arquivo, vai abrir o explorador de arquivos e a gente vai selecionar o nosso papel timbrado. Ele já está aqui o meu, vou clicar em abrir. E aí veio aqui a minha imagem do papel timbrado, né? A gente vai inserir ele como imagem. Porém, vocês podem ver aqui que ele veio como uma moldura solta, né? Ele não está ocupando o fundo da minha página e nem está mostrando o meu texto. Ele está como se fosse uma imagem mesmo, eu não quero ele assim, eu quero ele como moldura. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vai clicar sobre a imagem com o botão direito. Vamos ver aqui em propriedades de imagem. E a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. Em posição horizontal, vamos aqui em posição e definir como centralizado. Em posição vertical, em posição também, vamos colocar centralizado. Em deslocamento, vamos definir como 0 em ambas as posições, vertical e horizontal. E em disposição do texto, a gente vai manter a imagem atrás do texto. Igual está escrito aqui, ó, atrás do texto. Em imagens externas, vamos deixar tudo definido como 0. Então, deixa 0 para a esquerda, 0 para a direita, 0 para as margens superiores e 0 para a margem inferior. Dá um OK. Pode ver que a imagem agora ela ficou atrás do nosso texto, né? E ela está centralizada. Então, já melhorou, né? A gente está visualizando o nosso texto. Porém, ainda não está ocupando o espaço da página, né? E só está aparecendo na primeira página. Então, como resolver isso agora? Clicou sobre a imagem com o botão direito, vai em propriedades de imagem novamente. Vamos aqui em formatar, deixar o tamanho máximo que ela permite aqui. Só clicar nessa setinha aqui para cima, esperar um pouquinho, foi, dar um OK. Vocês podem ver que agora está ocupando todo o espaço vertical aqui da primeira página. Porém, vocês podem ver que horizontalmente ela não está ocupando tudo, mas isso é porque o meu modelo do papel timbrado ele não está no padrão aqui do documento, está em outro padrão. Então, eu recomendo que quando vocês forem usar um papel timbrado, usem um padrão tamanho A4, para a gente não ficar perdendo a proporção. No meu caso aqui vou perder, mas não tem problema, vai ser só demonstrativo. Então, vocês podem ver que agora está ocupando tudo aqui, né, mas não horizontalmente, só verticalmente. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar um Ctrl X na imagem, e aí vamos em inserir e clicar em cabeçalho. Aí ele vai abrir uma caixa de texto aqui no cabeçalho, que é onde a gente vai dar um Ctrl V para colar a imagem. E agora vocês podem ver que surgiu o problema de novo do texto, né? Meu texto desceu
e eu fiquei com uma margem esquerda e superior. Então, para resolver isso agora, a gente vai ter que clicar com o botão direito sobre a imagem e convertê-la para moldura novamente, né? Ela já estava com essa opção quando a gente inseriu de primeira, mas como a gente precisa copiá-la dentro do cabeçalho, então a gente precisa fazer isso novamente. Então, novamente aqui, converter para moldura de objeto. E aí o nosso texto volta aqui para cima. Ainda falta tirar uns espaços, que ela dá uns espaços enquanto a gente está editando. Então agora, ó, por moldura a gente consegue até colocar ela entre a página aqui, né? De forma manual. Então a gente pode vir aqui de novo em propriedades de imagem, em layout, e tirar o deslocamento, deixar 0, 0. Na disposição deixar atrás do texto, as margens externas estão todas zeros. O tamanho já está no máximo, então vamos dar um OK. Aí vocês podem ver que de novo ela está ocupando aqui a posição vertical do documento, mas não horizontal. E aí é onde eu vou perder um pouco da minha proporção. Mas podem ver que ela vai ocupar todo o meu espaço da página aqui. Você pode clicar aqui, ó, na pontinha da imagem. Aí o cursor do mouse até muda, né? Ele vai para essa dupla seta aqui. Aí você clica, segura e arrasta para o lado. Certo. Agora o meu papel timbrado está ocupando toda a página do documento e aparecendo em mais de uma página. Agora está certinho. Porém, pode ver que o meu texto aqui ele está se sobrepondo à minha imagem do papel timbrado. Eu não quero que deixe assim porque aí vai ficar desorganizado, né? Vai ficar uma opção ruim de leitura, não vai facilitar aqui a visualização do documento, ó. Sem querer eu ainda tirei o papel timbrado do lugar. Você pode ver aqui, ó, do lado direito que ela saiu. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, que ela vai voltar pro lugar. Ok, tá de volta. Como que a gente vai resolver essa questão da margem? Então, vocês vão aqui em Layout e Margens de Página. Nessa opção aqui, vamos em Mais, onde a gente vai poder definir aqui quais que vão ser as nossas margens. E aí eu tenho a noção aqui que a minha margem superior tem que ter um valor de 5,5 centímetros. Vou dar um OK. Vocês podem ver que ficou um bom espaçamento aqui da parte superior para baixo. Ainda poderia ser menos, né? Tinha essa noção, mas pode ser 5 centímetros. Ok, tá melhor. E na parte inferior você pode ver que também está ocupando a parte da imagem que não é para ocupar, né? Aqui é para ter uma margem também nessa parte azul. Então daqui para cima tá muito pouco. Eu tenho que aumentar a minha margem inferior. E eu posso vir aqui em margens, novamente em mais, e agora eu vou na inferior. Tá 2 centímetros, eu preciso aumentar. Já aqui eu tenho noção que é uns 3,5. Ok, aí ó, certinho. Pode ver que aqui a linha já está sobreposta à parte da imagem, né? Porque aqui era o limite. Então, ela ficou exatamente onde deveria. E se eu der um parágrafo, eu vou para a próxima página. E na próxima página a margem já está definida fora da minha imagem. Então, o que o papel timbrado está ocupando, o meu texto não está se sobrepondo, já está perfeito. E está ocupando todas as imagens do meu documento. Eu só perdi um pouco da proporção, né? Porque aqui era um círculo perfeito e aqui ele ficou agora elíptico. Mas isso aí tem a ver com o meu papel timbrado e não com o documento. Bom, vocês podem ver aqui que está ocupando certinho todas as folhas. E a margem está correta. Mas, Cauê, e se eu quiser em páginas específicas? E se eu não quiser deixar o papel timbrado em todo o documento? Como que eu faço? Então, vamos lá. Vou dar aqui um Ctrl Z. Desfazer tudo. Deixa eu tirar essas imagens aqui que não são interessantes.
Então, só do exemplo do arquivo. Como que a gente faz para deixar a imagem somente numa página específica? A gente vai fazer como se fosse no início, né? Vamos inserir aqui em cima, novamente, imagem, deixa a opção com moldura inserida, vem do arquivo, vamos lá no papel timbrado, abrir, veio a imagem, então, propriedades de imagem, layout, posição, centralizado, deslocamento, 0, vertical, centralizado, deslocamento, 0, atrás do texto, as margens todas zeros, então superior também 0 e inferior 0. Vamos dar um OK. O texto já veio aqui para frente, então a gente vem aqui em propriedades, vamos aumentar o tamanho para o máximo que der, para ocupar pelo menos a vertical corretamente. Então dá um OK, a vertical já está ocupando, e aí vamos fazer o esquema agora de aumentar a proporção, né? A gente pede um pouco aqui da proporção, mas está ocupando toda a página. Aí vamos reinserir as nossas margens, né? Esse aqui seria o passo a passo para você inserir o papel timbrado em páginas específicas, né? Vou deixar aqui de novo 5, a inferior era 3,5. Isso aqui também não é regra, tá? As margens vai de acordo com o espaço, então às vezes vai ser tentativa e erro para você. Então, como eu fiz antes, né? Eu coloquei 5,5, acabou sendo muito, aí eu diminui para 5. Aí isso vai a sua demanda. Aí você vai ter que ver, né? Qual que é o espaço que o seu papel timbrado está ocupando na folha, na página. Se ele estiver ocupando menos, então você vai ter que colocar uma margem menor. Se estiver ocupando mais, margem maior. Se tiver margem à esquerda, né? Se tiver algum desenho na imagem aqui à esquerda, você precisa empurrar o texto mais para a direita, margem esquerda. A mesma coisa à direita. E aí fica certinho aqui, ó. Vocês podem ver que a margem já está correta. Se vocês quiserem que seja uma margem para cada página, né? Por exemplo, essa página aqui já não teria, vamos supor, a margem, teria que fazer uma quebra de seção ou capítulo. Vamos quebrar aqui o capítulo. Aí nesse layout eu já poderia deixar uma margem normal. Mas vocês podem ver que a minha margem anterior se manteve, certo? Essa margem aqui tá normal. E aqui eu quero, como eu não quero papel timbrado, posso deixar do jeito que eu quero. Normal, padrão A4 de documento. Aí, vamos supor que a assinatura eu vou deixar na outra página. Aí eu vou inserir aqui também uma quebra de capítulo. E vou colocar novamente aquelas margens que eu já tinha definido. 5 e 3,5. Certo? Então vocês vão vir aqui na imagem, onde estava, dá um Ctrl C, veio na que você quer, vamos ver aqui, Ctrl V. O que aconteceu? A imagem ela não veio como moldura, ela veio como objeto. Então eu preciso converter para moldura de objeto, porque eu quero que ela ocupe o espaço da página. Converteu. Ok, você pode ver agora que ela já está arrastando. Deixa eu deixar ela aqui, que ela tem que ficar nessa página. Ih, subiu muito. Vamos deixar lá embaixo. Desce, 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 desce. Ok. Ok, não. Foi. Acho que agora foi. Isso, foi. Certo, mas ela tá entre o meu texto, né? Tá vendo que ela tá empurrando o meu texto para a próxima página, não é para acontecer isso. Então o que a gente vai fazer? Botão direito, propriedades de imagem, formatar, layout, posição, centralizado, centralizado,
Já foi pro zero. Atrás do texto e ok. Olha o que aconteceu. Ficou certinha já de primeira. Por quê? A proporção eu já tinha mexido antes, então ela já veio com a proporção correta da página, né? Ela já tá certinho. E quando eu cliquei em formatar, com o botão direito, e eu vim aqui em posição, eu só pedi para centralizar. O deslocamento ele já ficou zero, porque ele salvou do outro. E quando deu um ok, ela só centralizou a imagem. E deixou a imagem atrás do texto. Então, já tá certinho. Podem ver aqui, ó. A primeira com o papel timbrado. A segunda, que seria no exemplo que eu não quero na segunda página, sem o papel e as margens corretas, porque eu fiz a quebra de capítulo. E na terceira, veio o papel timbrado mesmo, com a minha margem definida e ocupando todo o espaço da página. Então, essa é a forma como vocês devem inserir o papel timbrado em páginas específicas, certo? E aí, só um adendo, né? Porque que é a última etapa. Quando eu vou editar aqui o texto, ó, vamos supor, no Word, quando tá sem imagem, você pode clicar no espaço em branco. E aí você pode se locomover com o cursor, né? Mas, quando você faz isso, onde tem o papel timbrado, que fica a imagem clicável, ó, se eu clicar aqui, eu selecionei a imagem. Ou seja, você não vai selecionar o texto, vai selecionar a imagem. Aí, sem querer, vamos supor que você vai mover aqui o cursor para cá. Aí você, sem saber, clica e segura achando que vai mover o cursor, e o que você moveu foi a imagem, tá vendo? E aí você vai perder tempo se toda vez você fizer isso. Então, o que é interessante? Deixa sempre o seu conteúdo em texto todo pronto, para só no final você fazer essa inserção do papel timbrado. E aí vai formatando o seu arquivo de acordo com a sua necessidade. Bom, são essas as dicas, né? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei, tá? Porque toda vez que eu encontrar um assunto que não tenha conteúdo em vídeo, eu vou trazer aqui pro canal, para que eu possa estar ajudando o máximo de pessoas possíveis. Fechou? Valeu!